Fala, fala moçada, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos partir para a nossa última aula teórica dessa apostila aí, principalmente sobre esse tópico, esse grande tópico aí sobre solos. Desta vez, pessoal, solos no Brasil. Vamos trabalhar um pouquinho sobre os tipos de solos, sobre as suas potencialidades e vulnerabilidades, ok? Vamos lá, sobre os solos brasileiros, pessoal. Primeiro ponto que nós temos que lembrar, tá? Eu já falei em outras aulas, é só ali uma revisão. Nós temos aí no Brasil, no território brasileiro, o predomínio de um tipo de solo chamado latossolo, né? E é um tipo de solo, pessoal, que a depender do clima, a depender do relevo, da formação geológica, ele pode apresentar diversos níveis de fertilidade. Então você vai ter alguns latossolos que são mais férteis, outros menos férteis. A sua coloração pode mudar, nós temos latossolo vermelho, amarelo, laranja, temos vermelho alaranjado, vermelho amarelo, tem várias denominações aí. A grosso modo, o que eles têm em comum? São profundos, né? Logo são espessos, tem bastante horizontes, né? Então são solos bem formados, né? Obviamente aí relacionados ao chamado clima dominante aqui do nosso território, que é o clima quente e úmido. Lembramos aí, pessoal, novamente da importância do chamado intemperismo químico, pessoal, a força da água para desagregar as rochas, certo? A grosso modo também, pessoal, então nós temos solos intemperizados, né, solos bem ali desgastados, né, e consequentemente pouco férteis. Então nós temos aí, mesmo tendo um território tão grande, né, com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, uma questão pedológica um pouquinho mais delicada, que requer um pouquinho mais de cuidado. E por essas e outras, pessoal, que é a Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, né, ela realizou todo um mapeamento, todo um estudo e chegou nesse resultado aí, que é esse mapa que você tem na apostila, que eu vou trabalhar também nos próximos slides, tá? Que seria ali um delineamento macroagroecológico do Brasil. O que é isso? A Embrapa fez um zoneamento, pessoal, dos solos brasileiros, levando em consideração a vegetação local, a aptidão do solo, se ele é bom para isso, para aquilo outro, a questão do relevo, que nós já vimos que é muito importante, da textura, que tem a ver com a formação do solo também, a drenagem, a fertilidade, a localização, e pôde chegar nesse mapa que nós vamos trabalhar com um pouquinho mais de detalhes agora, ok? O Embrapa chegou, pessoal, nesse mapeamento a 55 zonas, sendo elas 16 zonas de preservação, ou cuja aptidão melhor seria a preservação, né? 7 voltadas aí para o extrativismo, seja mineral ou vegetal, 10 áreas relacionadas aí à pecuária e 22 com uma aptidão maior para a chamada lavoura, ou seja, para a agricultura. Percebam que eu busquei relacionar as cores, tá, pessoal, para vocês terem uma ideia do que são as áreas de preservação ou destinadas para extrativismo, ou pecuária, ou lavoura no mapa. Estão vendo aí? Calma que nós já vamos trabalhar detalhado isso daí, ok? Percebam que no mapa, pessoal, que vocês têm na apostila, logo abaixo, tem esse quadrinho que nós também vamos trabalhar de maneira um pouco mais detalhada a partir de agora, ok? Dá uma olhadinha aqui, moçada. Nós vamos começar com as chamadas zonas de preservação, tá? Que estão na cor verde aí do mapa. Praticamente 1/3, né, do território brasileiro, 33,17%, ou seja, pessoal, 1/3 do território brasileiro, em tese, deveria ser só para preservação, tá? Só lembrando vocês, hein, galera, conservação permite uma atividade mais profunda ali do homem junto ao meio, né? Agora, preservação, galera, as atividades têm que ser com baixíssimo impacto, certo? E essas áreas que vocês estão vendo no mapa em verdinho, elas teriam ali ter um predomínio da chamada preservação, ok? Ocorre em locais diferentes, né, pessoal? Nós temos aí áreas, por exemplo, de vegetação com floresta amazônica, nós temos a área da Mata do Pantanal, nós temos floresta tropical, nós temos algumas regiões do Cerrado, algumas regiões da Caatinga. Então, essas regiões de preservação, elas se espalham por vários biomas brasileiros, né? Em tese, então, a aptidão dessas áreas deveria ser mais ali para a questão da preservação. A última coluna, pessoal, que vocês estão observando da fertilidade, busquem não considerar tanto, por quê? Porque como são zonas diferentes, em locais diferentes do nosso país, então em uma área pode ser que esse solo seja fértil, em outra pode ser que não. E vocês vão perceber que esses resultados praticamente se repetem nessa coluninha de fertilidade por toda a tabela de todas as áreas, de todas as zonas, tá? Então não se importem quanto a essa questão da fertilidade não, que o autor deu uma resumida aí para vocês, ok? Só que eu quero trabalhar alguns casos em específico com vocês, pessoal, como por exemplo esse caso aqui, ó.
Essa região é a região da Amazônia Ocidental, pessoal. Nós temos aí latossolos, olha de novo o latossolo, hein? Latossolos pobres em nutrientes minerais, pessoal. Nós já vimos, vocês já aprenderam em outras aulas aí sobre geografia do Brasil, que o solo amazônico ele é muito pobre, ele é muito lixiviado, ele é muito lavado, porque tem muita chuva nessa região, certo? Então você tem ali os nutrientes apenas de origem vegetal e naquela camadinha fina que fica na porção superior, que nós já estudamos em outras aulas, é o chamado horizonte O, ou horizonte orgânico, né, pessoal? Que lá na região eles chamam de serrapilheira. Seria toda essa camada de restos de folhas, de frutas, animais mortos que vão se decompondo aí, formando um humus natural, certo, pessoal? Então é uma região que requer muito cuidado. Por quê? Porque a partir do momento que você tira a floresta, você acaba com a saúde do solo. O solo depende diretamente da floresta que está logo acima dele aí, né? Então um sustenta o outro, ok? Outra região aqui importante para preservação, galera, o Pantanal. Por quê? O Pantanal ele apresenta os chamados solos hidromórficos, pessoal. São solos que ficam constantemente encharcados, né? 6 meses por ano você tem ali aquelas planícies sendo alagadas pelas chuvas, certo? Então são solos que requerem ali um cuidado maior, só que não é o que vem acontecendo. Por quê? Porque são solos que vêm sofrendo um processo de erosão muito forte graças aí à atividade da pecuária, principalmente aí o sobrepastoreio. Que significa isso? Quando você coloca muito animal em pouco espaço. E nessa região também nós temos uma área, pessoal, de incidência de minerais chamada aí de maciço do Urucum. Então ainda hoje você tem, por exemplo, garimpo ilegal nessa região. Então você acaba tendo contaminação tanto do solo quanto do lençol freático pelos chamados metais pesados, como é o caso do mercúrio, que é muito utilizado ali para a garimpa do ouro, certo? E outra região, pessoal, que depende muito de preservação é o chamado polígono das secas, né? É a região do sertão nordestino, pessoal, região de clima semiárido. Não confundam, ó, não é latossolo, são litossolos, ou seja, solos rasos, tá? E esse local ele vem passando por um processo aí de desertificação, como é o caso dessa foto que vocês estão vendo aqui, né, pessoal? É uma região que requer muito cuidado, é um solo muito sensível. Percebam que as 3 regiões que eu destaquei, pessoal, as 3 estão como zona de preservação pela Embrapa. Amazônia Ocidental, Pantanal e o sertão, também chamado aí de polígono das secas, ok? Vamos aí para a letra B, pessoal, são as zonas que teriam uma aptidão para o extrativismo, 1/4 aí do nosso território, né? Um pouquinho mais de 25%. Só que percebam, pessoal, que a própria Embrapa ela coloca que o ideal, a aptidão é para o extrativismo, mas pode ser associado à lavoura ou à pecuária. Só que, moçada, associado à lavoura, à pecuária, mas numa intensidade baixa, né? Uma atividade que não seja tão impactante, certo? Ok? Eu fiz questão de destacar isso aqui para vocês, moçada. Por quê? Porque vocês vão perceber que essa região, essa zona para extrativismo, ela está ali concentrada um pouquinho no nordeste do Brasil e o restante tudo na região norte, né? Fazendo uma borda aí na floresta amazônica, né? Só que o que eu destaquei para vocês em vermelho, pessoal, é muito preocupante, porque é o chamado arco do desmatamento. O que significa isso? Tanto a agricultura quanto a pecuária está avançando em direção ao núcleo da floresta amazônica, como vocês estão vendo por essas setinhas que eu coloquei aí, certo? Como que se faz isso? Por meio de derrubada da mata, né, pessoal? Desmatamento, por meio de queimadas, que nós vemos que o Brasil está pegando fogo aí nas 2 últimas semanas, né? Isso vai acabando com o solo, né, pessoal? Sem contar que a atividade da pecuária ainda é praticada com uma grande intensidade, você tem um sobrepastoreio, ou seja, muitos animais para um espaço relativamente pequeno, certo? Detalhe, tá, moçada? Nessa região que vocês estão vendo é onde nós temos, por exemplo, a Serra dos Carajás, que nós já estudamos esse ano, tá? Que é uma área, né, para extração, né? É a maior área de extração mineral do Brasil, né? Nós temos aí a Serra do Navio, no Amapá, temos a região de Oriximiná, que produz muita bauxita. Então nós temos realmente grandes áreas extrativas do Brasil nessa direção, que por si só já causaria ali um movimento de atenção um pouco maior, porque a atividade extrativa nós já vimos que ela é muito impactante para o meio ambiente. Se não bastasse isso, nós temos aí todo esse arco do desmatamento caminhando, não vou nem dizer caminhando, tá galopando, né, pessoal? Tá muito rápido, né, em direção aí ao núcleo da floresta amazônica, né, pessoal? Então é um negócio meio complicado, ok? Certo? Olha lá, desmatamento, né, e atividade da pecuária na região amazônica. Perfeito? Para ilustrar o que vem acontecendo nessa zona B,
que é a zona do extrativismo, que está sendo marcada por esse arco do desmatamento. Zonas aí, pessoal, para pecuária, mas que também pode ser associado à lavoura. Em torno aí de 11% do território brasileiro, essa área que vocês estão vendo aí em amarelinho. Moçada, vocês vão perceber, ó, que essas áreas destinadas ou mais aptas aí para pecuária, elas vão se distribuir principalmente ali do sul do Brasil, na região dos campos, né, das pradarias, passando um pouquinho pela região ali de floresta tropical, que seria a Mata Atlântica ali do estado de Minas Gerais, partindo ali para o Cerrado, na Bahia, pegando até um pouquinho ali da Caatinga, né, pessoal, lá no norte do Brasil, certo? No Nordeste, desculpa, né? No Nordeste do Brasil. Teoricamente, pessoal, as áreas mais aptas do Brasil para pecuária seriam essas regiões que vocês estão vendo em amarelinho, inclusive com a ilha de Marajó, lá em cima, lá ao norte do Brasil, pessoal. Estão vendo ali onde termina o Rio Amazonas? Também está indicado como ideal para pecuária. Realmente lá eles aproveitam muito para isso, certo? Mas eu queria destacar também dois fatores aqui interessantes, pessoal. Dois locais muito curiosos. Primeiro, ó, a região da Campanha Gaúcha. Historicamente, essa região aqui, pessoal, já foi utilizada pelos colonizadores para a prática da pecuária bovina como forma de ocupar o território e evitar de perder essa parte da colônia para os espanhóis, que vinham ali do sul, né, que vinham da região do Uruguai, certo? Então é uma região que historicamente ela já favoreceu a atividade da pecuária bovina. Soma-se a isso um relevo plano, né, vegetação de campos, pradarias, ou seja, pessoal, gramíneas, então tem pasto natural, chove o ano todo, então você tem pasto o ano todo. É uma região que tem uma vocação, pessoal, para a prática da pecuária, e a história comprova isso pra gente. Só que o que vem sendo o problema, pessoal? Você tem ali um sobrepastoreio também, você tem um esgotamento do solo, você tem ali o desenvolvimento de um processo de arenização, como é isso que vocês estão vendo aí nessa foto, tá? Então você tem ali um processo de arenização, e em algumas áreas esporádicas aí, pessoal, tem áreas de garimpo, tá? Em alguns pequenos locais, para falar a verdade, só que acaba contaminando o solo aí também com os chamados metais pesados, como é o caso do mercúrio, que eu já falei para vocês agora há pouco, certo? E outra região que eu gostaria de destacar, galera, e essa aqui eu vou pedir muita atenção para vocês, ó. Nós estamos falando, pessoal, dessas áreas amarelinhas do globo, né? Do território brasileiro, desculpa, que teoricamente são propícias para a pecuária, certo? Ou seja, a principal aptidão seria a pecuária. Mas, pessoal, essa região que eu acabei de destacar agora, ela tem só a maior reserva de ferro do Brasil. Sim, moçada, eu estou falando do chamado quadrilátero ferrífero que nós já estudamos. É uma das maiores áreas de extração mineral do Brasil, pessoal. Tá? Então, mesmo sendo uma área propícia para a pecuária, não tem como o Brasil negar a vocação dessa região aí para a extração mineral. Só que o problema é como essa extração vem sendo realizada, né, moçada? Quantos e quantos desastres nós estamos vendo dessa ordem aí, ó, como é o caso desse desastre de Mariana, né? Você tem aí esse rompimento, né, ou esses rompimentos de barragens que nós já estudamos em aulas passadas. Isso daí vem complicando muito a situação ambiental local, inclusive com as bacias hidrográficas locais. Então você não perde apenas o solo por causa dos rejeitos da mineração, mas também você acaba danificando toda uma bacia hidrográfica local, certo? Numa área que teoricamente deveria ser para pecuária, pessoal, mas é praticada o extrativismo mineral por motivos óbvios, né, pessoal? A gente não tem como fazer de conta que não existe uma jazida tão grande, né, um recurso tão importante que todo mundo precisa, certo? Só que causa aí os seus problemas, os seus impactos, perfeito? E só para a gente fechar, galera, as zonas para lavouras, que podem ser associadas à pecuária e podem ser associadas ao extrativismo em alguns casos, certo? Aproximadamente aí 30% do território brasileiro é onde vocês estão vendo aí nessa cor mais ferruginosa, né, pessoal? Essa cor tendendo aí para cor de abóbora, para vermelhinho, certo? Pegando a maior parte do centro-sul do Brasil, um pouquinho ali do centro-oeste, estado do Acre, estado de Roraima e a porção litorânea. Eu também vou destacar, pessoal, para vocês duas áreas importantes para a gente fazer um balanceamento aí dessa questão dos solos e dos impactos, tá? Primeiro, essa questão da zona da mata nordestina. Vocês já estudaram, né, pessoal, em outros anos. Chama-se zona da mata, por quê? Porque no primeiro momento tinha Mata Atlântica, né? Então essa região litorânea é chamada de zona da mata e até hoje, né, o nome acabou ficando esse, zona da mata nordestina. É uma região onde naturalmente tem um solo chamado massapé, pessoal. E esse nome vem de amassar o pé mesmo, de amassa-pé. Né? Por quê? Porque era um solo muito pegajoso, e quando chovia ele ficava muito meladão, sabe? Ficava muito, muito espesso.
É um latossolo pardo escuro, tá, pessoal? Ele vem aí da decomposição, nós já vimos em outras aulas, do gneiss e do calcário. Só que ele é um solo que naturalmente ele é fértil, mas que no momento ele já não é mais fértil, pessoal. Por quê? Porque ele vem sendo muito desgastado ao longo da história, principalmente com a chamada monocultura da cana. Nós vimos, né, pessoal, que uma das primeiras atividades econômicas do Brasil colônia foi a produção de açúcar. E foi nessa região do litoral do Brasil que até então tinha um solo muito bom, só que hoje esse solo já vem se apresentando de maneira muito desgastada, graças aí à monocultura. Por que a monocultura é tão nociva? Por que, professor, que a monocultura é tão nociva? Moçada, a partir do momento que você planta sempre a mesma coisa, aquela espécie ela vai retirar sempre os mesmos recursos minerais do solo, ela empobrece o solo, ok? Pois bem, mais uma região aí, pessoal, que eu gostaria de destacar, ó, tem uma fotografia para ilustrar para vocês aí, tá? O Engenho de Itamaracá, uma obra aí do Franz Post, mostrando essa questão do Brasil colônia, da produção de açúcar, né? Mais uma área que eu gostaria de destacar, galera, o centro-sul do Brasil. Percebam que eu destaquei aí entre o oeste de São Paulo e o estado do Paraná. É a região da chamada Terra Roxa, pessoal. Um tipo de solo aí que é o latossolo vermelho escuro, ele vem da decomposição aí de rochas vulcânicas, né, de intrusões basálticas que nós tivemos aí em períodos geológicos passados, né, pessoal? Só que detalhe, né, assim como o massapé do litoral nordestino, ele já é desgastado por causa da monocultura da cana, a terra roxa, pessoal, também já é desgastada. Olha que negócio curioso, né? Naturalmente ela é fértil, mas atualmente ela já está desgastada graças aí, primeiro, à monocultura do café e depois à introdução de outras monoculturas, como é o caso da cana, da soja e por aí vai, que vem sendo praticado nessas regiões de terra roxa, tá? Diga-se de passagem, né, pessoal, que a ideia da terra roxa, ela vem do final do século XIX, começo do século XX, quando nós temos aí a abolição da escravatura, a chegada dos imigrantes, a maior parte dos imigrantes ali, a maior leva que veio para o Brasil foi dos italianos, né? Eles vinham para trabalhar ali da colheita do café, certo? Percebam, pessoal, que a primeira monocultura que realmente desgastou essa região da Terra Roxa foi a monocultura do café. E em italiano, né? Vermelho é roça. Então eles falavam terra roça, né? Aí de roça para roxa virou um tapa, né? E acabou pegando como terra roxa, até hoje é chamada de terra roxa, mas seria terra vermelha, numa tradução literal aí do italiano. Ok? Beleza? Então percebam, pessoal, que o Brasil, ele, apesar de ser um país muito extenso, ele tem as suas fragilidades, seus solos não são utilizados de uma maneira correta, tá? Você tem aí, de acordo com a Embrapa, 4 diferentes aptidões, né? Seja ali para preservação, seja para pecuária, para extrativismo ou para lavouras, só que não necessariamente o solo acaba sendo utilizado para sua aptidão real, né? Ou seja, não se segue as recomendações, né, pessoal? E isso acaba gerando aí muitos e muitos impactos, como nós acabamos de ver nesse momento, nessa aula, ok? Moçada, estou à disposição de vocês, me chamem aí, vamos tirando essas dúvidas aí e até a próxima!